Esse videocast é um produto educacional desenvolvido como parte da minha dissertação sob orientação do professor Dr. Rodolfo Gautier Cardoso dos Santos. Aqui vamos conversar sobre o ensino de história antiga e suas contribuições para a educação omnilateral, crítica e integrada à realidade da EPT, com um dos grandes nomes de história antiga do Brasil, o professor pós-doutor Pedro Paulo Funari. Sejam bem-vindos ao nosso videocast. No segundo episódio, vamos falar sobre as conquistas e avanços da história antiga no Brasil. Vamos compreender como as pesquisas e os estudos nessa área vêm crescendo e transformando a forma como o mundo antigo é ensinado e percebido nas escolas e universidades. E diante desses desafios, que caminhos o senhor enxerga para que os docentes da educação básica possam ressignificar o ensino de história antiga e aproximá-lo da realidade dos estudantes? Você acabou de nos dar um exemplo. Você conseguiria nos dar outro exemplo? Sim, exatamente. Eu não só vou dar outro exemplo, como vou fazer uma reflexão também metodológica. Quer dizer, metodológica, método em grego significa o caminho pelo qual se pode fazer alguma coisa. Isso é método em grego. Então, metodológico, acho que vale a pena mencionar aqui, antes de pegar um outro exemplo, citar um outro exemplo, é a questão do envolvimento da criança com a história em geral e com a história antiga em particular. Então, como é que isso se faz? Pode ser feito de diversas maneiras. Então, isso aqui não é uma receita de bolo, mas vou citar um exemplo. Um exemplo é você propor que os alunos façam eles mesmos atividades. Quer dizer, eles sejam os formadores do material. Por exemplo, vamos pegar um exemplo que nós utilizamos na formação de futuros professores de história na Unicamp, no ano passado, mas eu acho que serve de exemplo para que um professor que está na ativa possa fazer isso com seus alunos. Um exemplo. O exemplo é a respeito da escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme é uma escrita feita com cunhos, em argila, na Mesopotâmia Antiga, desde o terceiro milênio antes de Cristo até o primeiro milênio, portanto, por muito tempo. É uma escrita ideográfica, ou seja, você faz imagens que têm sentido e som, portanto, exige que nessa sociedade quem domine a escrita sejam escribas, porque para poder dominar isso você precisa estudar muito. Então, numa sociedade antiga, poucas pessoas fariam isso, seriam especialistas, os escribas. Bom, mas a escrita cuneiforme, ela é muito difícil, porém, ela serve muito bem para os fins didáticos. Por quê? Porque nós podemos mostrar fazer com as crianças uma oficina que é assim. Pegamos o material físico de argila, acho que isso é importante porque ele é feito de argila. Na argila, nós podemos fazer, a criança faz com um cunho, que pode ser de qualquer tipo de cunho, para poder fazer a escrita. E, portanto, ele percebe que há um aspecto material, né, na escrita, assim como na nossa escrita, ela é material também, né? Ela é feita no papel, por exemplo. Então, no caso dos mesopotâmicos, era feita numa tábua de argila. Então, isso envolve o aluno, ele se sente parte da experiência, portanto, ele está atraído ao tema. E esses pictogramas, esses
essa escrita cuneiforme, cada um faz um seu, e nós podemos fornecer, o professor pode fornecer, não só exemplos históricos de palavras, ou de nome de deuses, ou o que for, mas também algumas maneiras de você fazer a transcrição, escrever alguma coisa, o nome de uma pessoa, por exemplo, em cuneiforme. De tal maneira que, com isso, a criança se sente atraída. Isso pode ser feito com cuneiforme, pode ser feito com hieróglifo. Então, quer dizer, você tem maneiras diversas de envolver o aluno fazendo essa atividade sobre a antiguidade, mas ligada ao mundo prático e mostrando essa especificidade. Por exemplo, com esse tipo de prática, nesses dois exemplos que eu estou dando, cuneiforme e hieróglifo, a criança tem que conhecer um pouco da sociedade egípcia e mesopotâmica. Por quê? São sociedades que têm divisão de classe, que têm escribas, que fazem parte da burocracia, né, desenvolvida. Você pode também pegar um textinho, por exemplo, sobre os cuneiformes, um textinho em português, que já é disponível em português há décadas, explicando um documento antigo, de 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, mostrando uma criança numa escola, há 4.000 anos atrás, na Suméria, aprendendo o cuneiforme. Então, a criança se identifica, ela vai ler aquilo, olha, então existia um aprendizado de cuneiforme e para tornar escriba, assim como hoje eu aprendo aqui na escola. Então, com esse exemplo que eu dei, Tuane, eu acho que um caminho é escolher também um método que atraia o interesse da criança e na qual ela seja ativa. Tuane? Bom, apesar das dificuldades, o senhor poderia destacar algumas conquistas ou avanços recentes relacionados ao ensino e à pesquisa em história antiga no Brasil? Muito boa questão. Eu acho que posso responder isso de maneira muito positiva, porque o estudo da antiguidade no Brasil, antiguidade em termos gerais, pode ser o Mediterrâneo Antigo, pode ser o Oriente Médio, pode ser aqui no continente americano, no que poderíamos chamar de pré-colombianos ou pré-história, mesmo um pouco sobre o continente asiático. Bom, então, esse avanço. Então, primeiro o avanço acadêmico e depois o avanço na escola. O avanço acadêmico, ele se deu desde a década de 70, 80, quando as pós-graduações começaram a se desenvolver no Brasil, quando a história antiga começou a ser desenvolvida aqui, com mestrado, doutoramento, não só em cursos de história, mas em cursos como, por exemplo, de arqueologia, antropologia social, ou mesmo outros. Então, esse estudo e esqueci também letras, né? Letras, latim, grego, sânscrito, hebraico, também nas ciências da religião, que também tratam muito da antiguidade. Então, esses estudos formaram muitos especialistas nessas décadas. Estou falando de 1980, digamos, até hoje, são muitas décadas, né? O que isso também contribuiu? Contribuiu para que esses pesquisadores, fossem para a docência universitária, pelo Brasil afora. De tal maneira que, hoje em dia, então vamos ao final do processo, 2025, nós temos especialistas na antiguidade, assim como em outros períodos históricos, Idade Média, História da América e moderna, contemporânea, nós temos muitos especialistas em todo o país. No caso da história antiga,
Esse efeito disso a gente pode ver nas reuniões da Associação Nacional de História, a ANPU. A última reunião, que foi em Belo Horizonte, no UFMG, em 2025, em julho, congregou no total mais de 5.000 pessoas de história, professores de história, mas, em termos de história antiga, foram diversos grupos de história antiga, com a apresentação de dezenas de papers, de apresentações, né? E com a participação também de centenas de profissionais. Então, isso significa que a área, existe um GT de História Antiga, um grupo de trabalho de História Antiga, também já há um bom tempo. Então, eu digo o seguinte, a pesquisa foi muito desenvolvida. Mais ainda, um outro aspecto da pesquisa, uma pesquisa original aqui no Novo Mundo, no Brasil em particular. Por quê? Porque nós estamos na periferia do mundo, nós recebemos influências de diversos lugares, diversos países, diversas tradições historiográficas, e nós também estamos no contexto brasileiro. O contexto brasileiro é marcado por escravidão, desigualdades, mistura cultural. Então, esse contexto brasileiro, e a historiografia brasileira também, né? A historiografia sobre o Brasil, isso tudo faz com que, muitas vezes, de maneira frequente, os historiadores brasileiros da antiguidade, os que estudam a antiguidade, melhor dizendo, não só historiadores, eles conseguem ter posições originais e valorizadas, inclusive, no estrangeiro. Então, assim, conquistas no ensino superior, na formação de quadros, muito grande. E no ensino básico, eu também diria a mesma coisa. Primeiro, desde a década de 80, nós temos livros paradidáticos sobre civilizações antigas, em todos os continentes, embora com ênfase no Mediterrâneo e no Oriente Médio. Então, o que acontece? Significa que são autores brasileiros que escreveram e escrevem para a escola. No caso aí, especialmente para o ensino médio. Isso foi fundamental e ainda continua sendo fundamental porque no ensino médio o aluno já tem condições de se aprofundar. Depois, tem um outro lado, o ensino fundamental. No ensino fundamental existem livros, também por brasileiros, sobre temas como os antigos habitantes do Brasil, por exemplo, destinado a crianças recém-alfabetizadas. Então, e também tem outros livros voltados ao Fundamental 1, Fundamental 2, aliás, ou seja, as crianças já quando elas estão na segunda parte do Fundamental. Esse é um lado. O outro lado, para concluir, são os livros didáticos. Os livros didáticos continuam sendo muito importantes, porque eles fornecem informações para o professor e também no material adicional que é feito especificamente para o professor, principalmente dando ideias de como investigar, que temas abordar, e esses livros, principalmente a partir do Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, que passa por uma avaliação, nós tivemos uma presença não só forte sobre a antiguidade, como principalmente crítica, tratando de temas como as mulheres, como a pré-história, pintura rupestre, então, mostrando um pouco que a criança pode ter uma visão mais crítica do passado e do presente. Porque, por exemplo, quando no presente, se no livro didático aparece o papel da mulher, isso é muito importante, porque demonstra que no presente também a mulher deve ser valorizada. Então, Tuane, eu acho que foram muitas conquistas e avanços.